Vamos iniciar primeiramente sabendo o que é uma faceta cerâmica, né? O que ela vai substituir. Então, o que é uma faceta? Tá? A gente vê lá no dedo uma faceta super fina. O que seria? Na verdade, é uma substituição, na verdade, uma reposição do esmalte perdido. Ou para melhorar a forma, a cor do dente, então dependendo do caso clínico. Então, se a gente for analisar uma lâmina ou uma faceta, né, no caso, é uma pequena superfície plana de um objeto qualquer, tá? Então, ou seja, isso no dicionário no Aurélio. Para que serve ela, odontologicamente falando? Ela vai servir o quê? Para repor essa superfície vestibular. Fabiano, mas você vai ter que desgastar todo o esmalte para colocar ela? Lógico que não. Vocês estão vendo aqui, ó, que eu estou instalando uma faceta ou provando uma faceta para melhorar o formato e às vezes, muitas vezes, a cor também do dente, né? A pessoa está incomodada e ela quer dar uma melhorada na parte do sorriso ou na parte estética dos dentes. Então é uma porcelana cimentada sobre o esmalte. A gente pode fazer uma faceta em resina, uma faceta em porcelana e no nosso caso aqui, no nosso curso, você vai aprender a como saber instalar, fazer o preparo, moldagem, cimentação de facetas, lentes de contato e por aí vai, tá? Então a porcelana cimentada sobre o esmalte. O que nós vamos ter nessa aula? Nós vamos ver as indicações, as contraindicações e o insucesso dessas facetas. As demais aulas vão ser ministradas pela professora Raquel e professora Lísia, tá? E qual é a diferença? Sempre vem essa pergunta, qual é a diferença de um laminado, uma faceta e de um fragmento, né? O laminado a gente pode falar assim, sinônimo lente de contato, tá? Então, qual é a diferença de uma lente de contato, de uma faceta e de um fragmento? Então, eu acho que é interessante a gente ver isso daí. Então, a gente vê um outro caso, que aqui nos caninos, vocês estão vendo que é uma parte da superfície vestibular. Ou seja, isso aqui é uma cerâmica, mas é um pedaço. Esse pedaço é considerado o quê? Um fragmento. Fragmento, então, vocês estão vendo nos caninos. A gente indica fazer fragmento em canino. Fazer fragmento em centrais e laterais fica um pouco mais complicado você mascarar a interface. Então a gente indica fragmento para caninos. Então, exemplo, fechar a meia de canino, devolver a cúspide ou a ponta do canino, tá? Em centrais e laterais a gente vai envolver a vestibular mesmo para não ter problema dessa interface, né? De mascarar essa interface, não vai ficar sempre aquela demarcação onde começa a cerâmica e aonde inicia o dente também. Então nós temos lá, dependendo da espessura, a gente preconiza assim, dependendo da espessura, se ela é muito fina, a gente considera como uma lente ou uma lâmina. Se ela é considerada para cima de 0,5 milímetros, a gente fala que ela é uma faceta. Então olha aqui, ó. Então, em casos super finos, lente de contato ou laminado. Em casos mais espessos, seria a faceta. Então, de 0,5 para baixo, lente ou laminado. 0,5 para cima seria faceta. Então, essa é a diferença entre aí lente de contato e faceta. A diferença, então, entre laminado ou lente de contato e faceta seria a espessura. Laminado 0,5 para baixo, como vocês estão vendo aqui, super, super fino, aí a gente denomina como lente de contato ou laminado, tá? Ou sinônimos. Se você vai estar trabalhando com uma faceta mais espessa, para cima de 0,5 até 1,0, a gente trabalha e a gente denomina facetas mesmo, tá? Então hoje nós temos de lente, facetas, e aí a gente tem casos maiores, como um paciente com dente muito restaurado, que aí é entre uma faceta e uma coroa. A gente chama de coroeta, ou eu falo de uma forma mais popular, tipo um facetão, né? Que é quase uma coroa. Marcelo, mas qual a diferença de um facetão ou coroeta de uma coroa? A coroa, vocês sabem, ele vai envolver toda a cervical do dente, então vestibular, proximal e lingual. Alguns casos a gente envolve vestibular, proximal, incisal e uma parte da lingual, mas não está abaixo do cíngulo. Se você o envolveu embaixo do cíngulo, coroa, beleza? Acima do cíngulo pode ser denominado uma coroeta ou um facetão, para ficar mais fácil para a gente entendimento. Então aí eu estou mostrando ou fazendo uma analogia de uma lente de contato até uma coroa. Nós temos 4 então, formas: lente ou lâmina, faceta,
coroeta ou facetão e até mesmo uma coroa. Nós temos esses 4 tipos de preparo indiretos quando a gente está trabalhando com cerâmica no setor anterior. Perfeito.